Pessoal, boa tarde. Vamos iniciar aqui o nosso webinar e seguindo aí a questão de horário e pontualidade, exatamente às 16 horas. Isso foi uma iniciativa da SUSE junto com a Tecnicis, que a gente consiga promover o software livre, né, o uso de várias opções Enterprise que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e etc. A Tecnicis, ela é uma empresa que está há 29 anos no mercado. A bandeira dela maior sempre foi o software livre. Todos os nossos projetos seguem esses ideais, né? E a gente é distribuidor da SUSE, além de outros parceiros. E essa iniciativa, junto com a SUSE aqui, tem que falar para ele que é promover distribuidor e integrador. E a gente é distribuidor e integrador da SUSE. Boa tarde, Américo. Só pedir aí só um minutinho. Eu acho que o seu microfone está aberto nessa sala aqui. E aí, dando continuidade aqui, eu vou pedir para que os apresentadores aí, hoje a gente está com o Alan, Felipe, João Paulo e o Vinícius, que é da SUSE. Vou pedir que cada um se apresente. Antes da gente iniciar os slides. E depois o Vinícius vai conduzir aí a apresentação. Bom, pessoal, primeiramente aí, boa tarde a todos. Meu nome é Felipe, sou especialista em TI voltado na área de infraestrutura. Atualmente trabalho como consultor em software e plataforma open source, exerço o cargo há 5 anos, mas eu já estou aí nesse mundo de software livre há pelo menos 8 anos e possuo aí 3 certificações em plataformas Linux. Já, Alan, por favor. João Paulo, então, por favor. Bem, pessoal, vamos começar aqui hoje, então, a visão em cima desse webinar, né, e falar sobre o que essas tecnologias elas tendem a agregar, né? Então, essa é a nossa agenda de hoje. Meu nome é Vinícius Neuhaus, sou pré-vendas aqui dentro da SUSE, e vou conduzir essa apresentação para vocês, né? Servindo como host e posicionando aqui tanto o Alan, quanto o Felipe e o João, como eles explicarem, né, o posicionamento deles e o contato que eles tiveram com essa tecnologia, né, o que a Tecnicis hoje tem a agregar dentro dessa solução, né? Então, essa é a nossa agenda de hoje, né? Vamos começar primeiro com uma breve introdução, posicionando todos do que é o SUSE Manager, né? E passando sobre os tópicos de automação, provisionamento, monitoração, tá? E vamos deixar também uma área também de perguntas e respostas, né, do que a gente pode auxiliar vocês, tá? Eu peço que durante a apresentação todo mundo deixe o áudio desligado, se possível que escreva no chat as perguntas, né? E no final a gente pode responder essas perguntas, tá bom? Bem, primeiramente, o que é a SUSE, né? Algumas pessoas conhecem a SUSE apenas como uma visão de sistemas operacionais, né? Até mesmo conhecendo a SUSE pelo próprio SUSE Linux Enterprise, né? Mas hoje a SUSE ela é muito mais do que isso, né? A SUSE hoje ela possui um extenso portfólio de produtos, desde a área de infraestrutura definida por software, a parte de edge computing, tá? Então, hoje a SUSE ela também tem um posicionamento dentro dessa área de edge computing, a parte de containers e a parte de plataforma como serviço também é coberta pela lista de soluções da SUSE, tá? E também hoje uma área de inteligência artificial, onde a SUSE participa através dos seus produtos, tá? O que isso tudo tem a ver? Tem a ver que hoje a ferramenta que nós vamos falar aqui, que é o SUSE Manager, ela é uma ferramenta que ela faz toda a integração dentro dessa plataforma. Então hoje o SUSE Manager é como se fosse essa cola entre essas soluções, tá? E o SUSE Manager é uma solução extremamente flexível, tá?
Então, o SUSE Manager ele nasceu ali principalmente para cuidar da parte de gestão de ciclo de vida, né? A gente tem um histórico muito grande do SUSE Manager se atrelando a isso, né? E o SUSE Manager é uma ferramenta que ele tem um contato muito forte com a infraestrutura, né? E ele vai evoluindo no decorrer do seu tempo, seguindo esses padrões e as mudanças que a infraestrutura tem a oferecer, né? Então, a infraestrutura é algo bem mutável no decorrer do tempo. Hoje nós estamos vendo diversas abordagens tecnológicas, como essa parte de container, Kubernetes, né? Tudo isso integrado hoje dentro da parte de infraestrutura, até mesmo o modelo de metodologia, né? Hoje, com o DevOps, por exemplo, você tem uma integração de diversas áreas ali dentro. E o SUSE Manager, ele é uma ferramenta que ele vem para agregar nesse sentido, né? Ele vem para integrar todas essas áreas que você tenha dentro da sua infraestrutura e simplificar também a sua infraestrutura, tá? O SUSE Manager, ele é uma composição de soluções, tá? Então, hoje o SUSE Manager, ele conta com diversos tipos de soluções ali integradas nele. O SUSE Manager hoje ele tem uma versão de comunidade, tá? A SUSE liberou a versão do próprio SUSE Manager e criou uma nova comunidade chamada Uyuni, tá? Esse nome é um pouco diferente, mas ele se refere, né, a um grande deserto de sal que tem no Chile. Isso porque uma das tecnologias hoje trabalhadas dentro do SUSE Manager é o Salt, tá? Que é uma ferramenta de automação. O SUSE Manager, ele tem uma estrutura, né? A gente está falando aqui de uma ferramenta de automação, onde ele vai trabalhar desde a parte de provisionamento, inventário, monitoração e etc. Mas ele é uma ferramenta que ele tem uma estrutura bem simples, tá? O SUSE Manager, você necessita hoje de basicamente um servidor físico ou um servidor virtual, tá? Hoje a SUSE, ela recomenda que você utilize, inclusive, um servidor virtual para você não... até mesmo para você cuidar dessas questões dos seus recursos. O SUSE Manager ele se conecta ao SUSE Custom Center, tá? Que é o portal de serviços da SUSE, onde disponibilizam todos os pacotes homologados, patches de segurança, bug fixes e melhorias para o sistema operacional. Só o SUSE Manager se conecta a ele, ele baixa todos esses pacotes, né? Então tem um throughput de rede bem reduzido, onde ele se conecta a essa SCC, faz o download dos pacotes e salva localmente no SUSE Manager, tá? E a partir do SUSE Manager você vai ter uma gerência de toda a sua infraestrutura, tá? Então, desde máquinas Red Hat, desde máquinas SUSE Linux, CentOS, Ubuntu, através de uma única interface. Então, isso simplifica bastante. Algo que nós incorporamos na versão 3 do SUSE Manager, né? Hoje, né, nós já estamos indo para a versão 4.1 do SUSE Manager, então ele tem um ciclo bem ágil de atualização. Algo que nós incorporamos na versão 3 foi o Salt, uma ferramenta de automação incorporada aqui dentro do SUSE Manager que ele tem agregado muito aos clientes e a gente tem tido um feedback bem positivo dessa questão de automação, né? Tendo em vista essa visão de automação e tendo contato com toda a expertise que a Technicis hoje ela tem a oferecer, né? E contato também com seus consultores, eu gostaria de convidar, por exemplo, o João a falar um pouco sobre a visão dele de automação e como ele visualizou e integrou isso, trouxe isso para os clientes, as vantagens tecnológicas que essa parte de automação dentro do SUSE Manager tem a agregar aos seus clientes. João, por favor. Alô, Vinícius, tá me ouvindo? Eu ouço você, mas está muito baixo, mas eu acho que a gente consegue ouvir. Se você puder falar um pouco mais alto, então aumentar a configuração do seu microfone, dá para ouvir. Beleza, vou tentar aumentar aqui. Tá bom aí? Tá sim, pode falar. Pode seguir. Então vamos seguir aqui. Tá baixo, Vini. É o mute aqui, tá baixo, João. Tá ouvindo muito longe a ligação. Os outros colegas aí também tá com dificuldade. Tá, eu vou tentar aumentar mais um pouco. Aí, garoto, agora ficou legal. Legal, né? Bacana. Então vamos lá. Se tratando de automação, hoje a gente vive no mundo, na área de tecnologia, né? Que é o mundo de DevOps, por exemplo. Essa cultura DevOps que tem tomado conta aí dessa nova, vamos dizer assim, dessa nova era aqui que nós estamos vivendo atualmente em relação à tecnologia. E qual é o grande objetivo do DevOps, né? Quando se fala em DevOps, a gente pensa logo em agilidade,
a gente pensa logo em entrega rápida, né? A gente precisa de soluções com entregas rápidas. Então, esse seria, vamos dizer assim, um dos principais objetivos do DevOps, dessa cultura, desse pensamento. É cada vez, né, você ter mais agilidade, você ter mais entregas rápidas, né, serviços, né, para que o cliente final possa ter uma, vamos dizer assim, uma experiência melhor, né? Então, assim, esse seria um dos principais objetivos. E quando se fala em agilidade, vem na cabeça o que exatamente que a gente estava comentando aqui, que é automação, né? Então, esse conceito de automação, quanto mais você consegue automatizar os processos, as entregas, você consegue ter o objetivo, vamos dizer assim, dessa cultura DevOps, que é essa agilidade. Então, e isso traz o quê? Isso traz uma redução de custo, que seria exatamente um dos propósitos aí dessa ferramenta fantástica que é o SUSE Manager, né? Você consegue reduzir, por exemplo, o custo operacional, né? E dentro desse conceito, nós temos, por exemplo, um conceito que é a infraestrutura como código. Então, se você pegar o Salt, que é a ferramenta que vem integrada dentro do SUSE Manager, então, assim, por que a SUSE escolheu o Salt, né? Existem muitas características que o Salt traz hoje para dentro dessa ferramenta do SUSE Manager, tanto que o Salt, vamos dizer assim, ele é o coração do SUSE Manager, porque, na verdade, quem está fazendo toda a parte de automação, né, do SUSE Manager é o Salt, né? Toda essa parte de automação existe por trás, existe o Salt. Então, assim, você consegue, além de você ter o conceito de infraestrutura como código, né, você tem, na verdade, você lá no final, um conceito maior, a gente tem aí o IaaS, que é a infraestrutura como serviço. Porque, na verdade, quando você entrega, por exemplo, uma máquina, né, já instalada, os serviços e tudo, assim, você está entregando, na verdade, um serviço. Então, esse seria um conceito maior. Mas, quando a gente consegue, vamos dizer assim, pegar todo esse conceito de DevOps, do qual a gente comentou já aqui, e consegue dividir isso, a gente chega num conceito, né, que é a infraestrutura como código. Então, o Salt ele traz essa possibilidade de você deixar a sua infra codificada, vamos dizer assim, né? E ainda mais, você tem um ganho muito grande, porque você já começa a documentar a sua infraestrutura. Então, isso que é legal dentro desse conceito de infraestrutura como código, beleza? Então, por exemplo, se a gente seguir aí, nós temos um exemplo muito prático, né, dentro de um SUSE Manager, de um Salt, de um arquivo de configuração do Salt, que você consegue entregar um serviço, né, uma instalação, por exemplo. Você consegue entregar esse serviço ele já vai estar startado dentro, quando ele finalizar a instalação, e já vai estar o serviço, a configuração desse serviço. Então, em uma única, vamos dizer assim, em uma única ação, né, com um único comando, você consegue fazer uma instalação de um serviço, no caso aí um banco de dados, uma MariaDB. Você consegue deixar esse serviço num estado já de execução, por exemplo, e você já consegue provisionar a configuração, aquilo que você deseja para aquele tipo de serviço. Então, assim, é bem interessante, porque você consegue, com uma única ação, né, entregar já um resultado, vamos dizer assim, um resultado para o cliente final, ou para a área, vamos dizer assim, de desenvolvimento, né? Você consegue já entregar essa solução aonde todo mundo ganha com essa agilidade, né? E dentro vamos dizer assim, dentro das experiências, a gente seguir aqui o nosso, né? Aí você tem um exemplo, né, de, assim como você pode instalar, você pode, né, remover, se você tem um mundo de possibilidades
de possibilidades dentro do Salt, né? E ele tem integração com várias tecnologias, né? Enfim, diversas tecnologias. E aqui é um exemplo simples, né? Você pode ter uma lista de pacotes, uma lista de programas aqui, e você consegue instalar e remover de uma forma muito simples, né? Dá um Salt, nome do servidor, ou de vários servidores, de um grupo de servidores, e manda aplicar esse estado aí dentro desse arquivo chamado package.sls, que é o pacote, é o arquivo que o Salt utiliza, né? O modelo de arquivo que ele utiliza, que é, além do, assim, o Salt ele é escrito em Python, né? Mas você consegue escrever, vamos dizer assim, os playbooks deles num arquivo YAML. Então, assim, é muito simples de entender, né? E muito simples de você, quando você codificar, e você já ter isso com uma certa documentação da sua infraestrutura. E uma coisa que eu tenho assim, observado nos clientes é o que acontece. Desde o ano passado, desde 2019, o Salt ele trouxe uma nova funcionalidade, que é exatamente você poder integrar o Salt, né, com o Ansible. Então, por exemplo, o cliente ele já tem, vamos dizer assim, ele já está utilizando uma gerência de configuração, né, já está utilizando um tipo de solução que é bem conhecida no mercado, é o Ansible, e você chega com o SUSE Manager. E aí o cliente pergunta, pô, mas e aí, o SUSE Manager já tem meus playbooks todos escritos aqui, tudo utilizando o Ansible. E aí a gente chega e fala, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o Salt, o SUSE Manager hoje, né, a partir desse novo módulo do Salt, você já consegue integrar a sua solução de SUSE Manager com o Ansible. Então você não precisa reescrever os seus playbooks para que você possa utilizar o SUSE Manager. Então, assim, a gente vai falar ainda nessa apresentação de provisionamento, vamos falar de monitoramento, vamos falar de inventário e tudo mais, mas, assim, todas aquelas máquinas que você já está gerenciando ou que você vai gerenciar dentro do SUSE Manager, você consegue, primeiro, utilizar as máquinas novas, por exemplo, com o Salt puro, né? Já com o Salt puro. E se aquelas máquinas ainda estão utilizando um Ansible, por exemplo, você consegue, ainda assim, aproveitar esses playbooks, aproveitar toda essa gestão de configuração, né? E você consegue provisionar isso de maneira bem simples, bem inteligente. Então, assim, esse módulo, né? Essa ferramenta que tem dentro do SUSE Manager, que é o coração do SUSE Manager, é muito legal, e isso tem, vamos dizer assim, despertado os olhos aí nos clientes, quando a gente consegue, putz, eu não preciso, então, ter um trabalho de ter que reescrever todos os meus playbooks. Não precisa. O próprio SUSE Manager com o Salt hoje, ele já consegue fazer essa integração, e isso é bem interessante, Vinícius. Legal, João. Bem, pessoal, como vocês viram aí, né, a questão do SUSE Manager trabalhar com essa visão de DevOps, ele mostra muito o posicionamento de o quê? De integração, né? Quando a gente está falando de DevOps, a gente está trabalhando em cima dessa metodologia, muito do que se fala e muito do que se necessita hoje é de integração, já que o DevOps ele tem essa visão de ser algo ágil, e as tecnologias em volta dessa metodologia, elas tendem a crescer. Então, hoje você tem diversos tipos de tecnologia e essas tecnologias, elas necessitam ser integradas. Então, um dos papéis aqui fundamentais da Tecnicis, no caso, é justamente prover essa integração entre as próprias ferramentas da SUSE e essas ferramentas de tecnologias open source junto do ambiente do cliente, né? Então, algo bem legal aqui de se ver. Outro ponto que o João falou, que eu achei bastante interessante, é essa visão do Ansible Gate, né? É o nome da ferramenta que traz esse módulo hoje dentro do próprio Salt, onde você consegue fazer integração, né? E acaba sendo desnecessário você reescrever e ter todo aquele processo de retrabalho, de reescrever os seus playbooks de Ansible para trazer para dentro do Salt, tá? E o Salt ele tem essa capacidade de integração muito interessante aqui dentro dele, tá? Outro ponto que a gente fala sobre, quando a gente fala sobre o SUSE Manager, e algo que é da história do próprio SUSE Manager, né, é a parte de inventário. Quando a gente precisa cuidar do ciclo de vida de um sistema operacional, a gente fala ali diretamente
da parte de inventário desse sistema operacional. A gente precisa cuidar. O sistema operacional da SUSE hoje, ele tem um grande diferencial, que é um ciclo de vida bem extenso. Hoje a gente tem cerca de 13 anos de suporte para dentro da base do próprio SUSE Linux Enterprise, tá? E a própria SUSE, através do modelo de suporte estendido, hoje consegue oferecer suporte para outros tipos de distribuição Linux, tá? Então, desde distribuições de comunidade, por exemplo, como o próprio CentOS, no caso, ou até mesmo o modelo de suporte estendido para distribuições Red Hat. O SUSE Linux, o SUSE Manager especificamente, ele trabalha também num critério de compatibilidade bem interessante com outras distribuições e também com outros tipos de que não seria plataformas Linux, né? Então, até mesmo máquinas Windows hoje elas são compatíveis a se trabalhar com o SUSE Manager, né? Gostaria que falasse um pouco sobre gostaria de chamar, né, o Alan, por exemplo, para poder falar sobre essa parte de inventário e provisionamento, né? O que o SUSE Manager hoje ele tem a agregar sobre essa visão de provisionamento e inventário? Alan, é com você. Beleza. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Perfeito. Beleza. Então, Vinícius, assim, para a gente falar sobre esse assunto, é muito interessante a gente desenhar, né, pessoal, um cenário para a gente poder entender isso aí, né? Imagina, pessoal, um cenário aí que você tem um ambiente bem grande de TI, né? Sei lá, imaginem um ambiente grande com 500 VMs SUSE Linux, 50 VMs CentOS, né? E você precisa ir provisionar num curto tempo aí, 1 hora aí, você só tem 1 horinha para provisionar 10 VMs aí com SUSE Linux, instalando Apache, colocando agente de monitoramento, né? E você tem um período muito curto para criar isso aí, né? Então, pessoal, como é que resolve isso? Primeiro, você tem que entender, a gente precisa entender a capacidade do ser humano, né? A gente tem que entender que nós não somos multitarefa, né? Por mais que a gente tente fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, é muito complicado, a gente não tem essa capacidade, né? A gente vai fazer ali mais ou menos, mas é muito complicado. E, pessoal, a gente é comprovado, né, que até 60 máquinas a gente consegue administrar, visualizar esse ambiente. A gente não consegue fazer ao mesmo tempo, mas a gente consegue, né, visualizar essas máquinas e consegue ir aos poucos ir administrando, né? O problema é quando passa disso, né? 60 máquinas já é difícil, imagina acima disso. Imagina esse ambiente aí do nosso cenário de 560 máquinas, né, pessoal? Então, como é que a gente resolveria essa situação? Como é que a gente entregaria esse ambiente de 10 máquinas a mais? Como é que a gente atualizaria esse ambiente? Simples, com o SUSE Manager, né? Então, pessoal, a parte de provisionamento, né, que a gente tem dentro do SUSE Manager, a gente conecta, né, o SUSE Manager ao nosso virtualizador, nosso VMware, ou algum virtualizador aí, famoso que a gente utiliza, né? E a gente consegue provisionar essa máquina. E muito rápido, né? É diferente de você utilizar um template lá que, se precisar de fazer alguma coisa, você tem que abrir esse template, fechar de novo e utilizar. Esse não, você provisiona a sua máquina, você cria lá seus scripts de automação, né, através, por exemplo, do Salt, né, você cria a sua classe lá que vai provisionar a tarefa que você precisa. Então, se você precisar de instalar o seu Apache em 5, 10, em 20, em 30 máquinas, você, através do Salt, que está contido aí no SUSE Manager, você consegue automatizar isso. Então, essas 10 máquinas a mais aí que você precisa provisionar, você consegue fazer aí com o SUSE Manager, né? Não só isso, você consegue atualizar pacote, você tem uns bug fix lá, você na interface web dele você consegue aplicar, se precisa aplicar errado, você consegue, se você precisar executar comandos remotos, você não precisa nem acessar a VSSH a máquina, você acessa a interface web e consegue, né, executar os seus comandos remotos ou até mesmo em massa, né, pessoal? Então, assim, qual o benefício que isso traz, né, pessoal? Imagina uma empresa, né, que a área fim dela não é TI, né? Então, o pessoal fica pensando, poxa, como é que eu vou investir tanto dinheiro em mão de obra, em qualificação das pessoas, e se o meu negócio não é nem área fim, né? Então, a pessoa tem muito essa visão de não investir muito na TI. Então, quando você tem uma solução de gerenciamento do ambiente, você consegue automatizar e centralizar todo o seu ambiente ali, por exemplo, no SUSE Manager, né? Então, ao invés de você gastar aí com pessoas, tudo, você vai gastar com o seu negócio, pode gastar também com a infraestrutura, né? E você facilita aí a questão do treinamento. Você vê que antes você precisaria de várias pessoas para administrar esse seu parque de servidores. Hoje, com 1 ou 2 pessoas, utilizando aí o SUSE Manager, você consegue administrar, né?
E outra coisa interessante também, ainda dentro desse cenário, né, eu já peguei muitas situações assim em cliente, né, que você precisa de uma máquina virtual, né, e aí você solicita para uma área, essa área vai solicitar para o storage um aluno, que vai solicitar para a área de virtualização a máquina virtual, que vai pedir autorização, e aí, se você tem uma solução como o SUSE Manager, você corta diversas etapas, né? Você, por meio dele, você já cria sua máquina. E outra coisa interessante, uma máquina que levaria, sei lá, uma semana para ficar pronta, você consegue provisionar ela em 5 minutos, inclusive com tudo que você precisa, sei lá, o Apache, o Agente, enfim, todas essas ferramentas que você precisa, né? E ainda se tratando de provisionamento, pessoal, o SUSE Manager não provisiona somente em virtualização, não só virtualizador. Ele também se conecta em cloud, né, nessas últimas, a Azure, a AWS, todas essas clouds, ele se conecta e você consegue provisionar a máquina. E também você consegue fazer build, pessoal, de container. É bem tranquilo, bem fácil de utilizar. Ok? E falando também agora sobre o inventário, né? A dashboard do SUSE Manager, ela é bem tranquila, bem simples, bem amigável, né? Então, você abriu ali o SUSE Manager, já consegue visualizar todas as máquinas, né? Ou seja, toda máquina que está registrada no SUSE Manager, ela participa já do inventário. Então, você já consegue bater o olho ali, saber quantas máquinas você tem, você consegue visualizar quantos bug fix, né? Quantas erratas tem para ser aplicada, né? Você consegue não só administrar o ciclo de vida da máquina, mas a saúde do servidor em si, né? Então, a grande sacada do SUSE Manager é justamente a interface web, você conseguir administrar, né, todo o seu ambiente numa tela só, né? Então, isso aí é a parte mais legal, ok? Bacana, Vou Léo. a palavra aí para o Vinícius. Legal, bem, é bem interessante, né, ter esse contato em cima da visão da interface gráfica. A interface gráfica hoje ela está muito para facilitar a administração, né? Como vocês conseguem ver aqui através desse print que o Alan cedeu, no caso você consegue gerenciar diversos tipos de sistemas operacionais. Então, algo também bem interessante de se ver é o movimento em cima do negócio do cliente, né? Então, hoje a gente nota que pessoas qualificadas, né, estão fazendo realizando trabalhos manuais, né, e trabalhos simples, né, como a aplicação de um patch, como a aplicação de uma errata de segurança, por exemplo. Isso é bem crítico no ambiente, né, mas ele é bem simples de ser tratado e através dessa ferramenta, no caso, a gente consegue simplificar esse processo ao máximo, né. O SUSE Manager, ele simplificou até mesmo o processo de instalação de pacotes, né, tornando de uma maneira muito mais abstrata o processo de instalação de pacotes e saindo daquele mundo técnico de Linux que a gente está bem acostumado, né? Então a gente consegue direcionar essas pessoas mais qualificadas do negócio e direcionar elas para algo que traga realmente valor para o negócio, né? Então essa movimentação é bem interessante de se ver e algo também que se encaixa nessa estrutura de DevOps, né? Do que faz sentido com essa visão de DevOps, tá? A SUSE ela tem se estendendo o modelo de Expanded Support também para o próprio Red Hat Linux, também para o CentOS, né? Todo esse processo ele consegue se adequar a esse modelo dessas subscrições em cima dessas outras distribuições também, tá? E também essa parte de inventário ela pode ser customizada, tá? Então a SUSE ela tem um lema, né, de ser uma empresa open source, né? A gente não faz nenhum tipo de bloqueio em cima da nossa plataforma, no caso. Você pode utilizar ela da maneira como você quiser utilizar, tá? Até mesmo fazendo explorando, né, possibilidades que a ferramenta traga de vantagem, né? Como até mesmo poder fazer o uso em cima dessa parte do Salt, e também fazer integração com outras soluções, ou até mesmo suportando outros sistemas operacionais aqui dentro da própria interface gráfica do SUSE Manager, né? Então, algo bem interessante, bem flexível de se trabalhar, né? Algo que a SUSE ela também trabalhou nesses últimos anos, né, foi a visão de prever problemas, né? Como prever problemas, né, dentro do próprio SUSE Manager, né? E algo que ajuda a gente a ter essa visão preditiva, né, de algum tipo de problema que venha a acontecer, é implementar a parte de monitoração.
Então, o SUSE Manager ele tem um histórico de se trabalhar com a parte de monitoração. A monitoração é algo que muda, né, no decorrer do tempo dentro de uma infraestrutura. Se você pegar ali, por exemplo, de 10 anos para trás, né, pegando até mesmo 5 anos para trás, vamos ser um pouco mais curto, né, a gente via uma monitoração ela servindo como um papel muito reativo. Né? Então, acontecia algum problema, a monitoração informava e você começava a trabalhar em cima daquele problema. Né? Mas hoje, né, tipo, o mercado e a visão em cima do open source, né, a própria comunidade desenvolveu outras tecnologias que vão trabalhar nessa visão de monitoração. Tá? E hoje a gente acabou incorporando 2 tecnologias que são padrões hoje no mercado. Uma delas é o Prometheus, tá? E a outra é o Grafana, onde a gente conseguiu integrar essas 2 tecnologias e ofertar através do próprio SUSE Manager. Tá? Então, o SUSE Manager ele começa a ir além do que ele se propõe. Né? Então, como eu falei no começo, a infraestrutura ela vai mudando no decorrer do tempo e o desafio da SUSE aqui é justamente acompanhar essas mudanças e trazer uma solução para esses novos problemas que venham a acontecer. Tá? Então, tendo essa visão em cima de monitoração, eu gostaria de chamar aqui agora o Felipe para falar sobre a visão dele, do que ele tem para falar sobre a monitoração e do que a SUSE ela tem a agregar em cima dessa monitoração. Bom, Vinícius, como a gente viu aí, né, pessoal, o SUSE Manager conta aí com diversas funcionalidades e uma delas é justamente o monitoramento. Quando você tem uma infraestrutura que começa a ser dimensionada de forma que passa a contar com um servidor a nível multirregional, multinacional, acaba sendo uma pedra no sapato dos administradores poder manter aquele ambiente sempre bem cuidado, né? E o SUSE Manager foi pensado para trazer solução para vários tipos de cenário e para que você possa supervisionar, controlar e obter literalmente uma visão, do que está acontecendo ali dentro. A função de monitoramento do SUSE Manager é justamente uma das melhores opções para solucionar esse problema. E para que isso seja possível, ele traz justamente essas 2 ferramentas que o Vinícius falou. Uma delas é o Prometheus. O Prometheus, para quem não conhece, é uma ferramenta open source adaptada para o atual modelo de TI. Ele possibilita o monitoramento de serviço e também o monitoramento de container, além de monitorar os recursos do seu sistema como um todo. Eu posso também automatizar a execução de script ou executar comando remotamente em servidor Debian, SUSE, etc., de acordo com quando uma condição é tida como verdadeira, ou, no caso, quando um alerta de monitoramento é emitido. O monitoramento que a gente conhece é basicamente o mesmo já realmente há muitos anos, sempre averiguando a disponibilidade dos servidores e, na maioria das vezes, é somente aquelas métricas relacionadas a recurso básico da máquina. O Prometheus trabalha com métrica de monitoramento variada. Um dos grandes diferenciais dele é que, por ser uma ferramenta open source, toda a comunidade já contribuiu e ainda colabora com a pré-configuração de uma infinidade de métricas nativamente, ou seja, a necessidade de um novo usuário nessa ferramenta ter que criar ou personalizar a métrica acaba sendo bem mínima. Além de monitorar recursos da máquina, uma das possibilidades é justamente o monitoramento de serviço que já está rodando no seu sistema. Já implementamos o Prometheus para fazer o monitoramento da quantidade de memória utilizada e o load average de uma instância de um Widefly, por exemplo, sem esbarrar em determinadas limitações que a gente encontra em algumas ferramentas de monitoramento aí no mercado. Outra coisa legal é o monitoramento do ambiente de container, onde ele traz métrica detalhada do uso dos recursos de cada container, tráfego de rede, enfim. Em resumo, basicamente, é possível monitorar os seus containers da mesma forma como você monitora um servidor físico e um virtual. Porém, o Prometheus não oferece uma interface gráfica interativa, com gráficos e tabelas, para você poder editar as informações. Ele até tem a interface gráfica, mas é realmente muito objetiva. E aí que entra justamente a segunda ferramenta do conjunto, o Grafana. Para quem não conhece, é uma aplicação web, também é uma ferramenta open source que traz a leitura das informações coletadas pelo Prometheus e exibe elas numa interface. É uma ferramenta bem maleável no sentido de integração, fornecendo algumas possibilidades como, por exemplo, eu tive que coletar um determinado dado que era escrito no banco Postgres a partir de uma aplicação de um cliente. E era imprescindível que aquele dado fosse monitorado. Porém, seria muito trabalhoso e iria consumir tanto tempo dos analistas para poder conseguir buscar aquela informação, eu digo no sentido de criar script de coleta ou qualquer outra coisa do tipo para conseguir integrar a ferramenta de monitoramento. E
Só que para solucionar aquilo, eu basicamente fui na interface do Grafana, cadastrei o novo data source para monitoramento, configurei a coleta daquele dado e depois tratei a informação num gráfico personalizado. Depois disso, passou-se a monitorar aquele dado em tempo real. E é legal porque dá para personalizar o período no qual eu desejo que aquela informação seja exibida em tela para mim. Às vezes existe a necessidade de emitir um relatório de SLA da disponibilidade de um serviço, porém eu tenho que personalizar o período para gerar um gráfico mais objetivo, com X dias ou X semanas. Nele eu consigo personalizar o período ali em tempo real num painel completamente intuitivo. Agora, uma coisa que acaba sendo bastante interessante nesse nosso cenário atual, é justamente o envio de alertas. Digo isso porque, cara, a gente está vivenciando aí, se tão falar da quarentena, a gente está vivendo numa realidade em que uma enorme quantidade de profissional de TI está trabalhando em home office. Então acaba sendo um pouco complicado de você pegar a televisão da sala, colocar a tela de monitoramento do seu ambiente de trabalho, enquanto seus filhos ficam ali de braços cruzados sem saber quando que eles vão poder ver TV, quando que eles vão poder se divertir enquanto o pai está trabalhando. E como essa grande parte dos profissionais já utilizam ferramentas de mensageria para comunicação interna, é interessante o fato de eu ter informações do que está acontecendo no meu ambiente o mais rápido possível e o mais prático possível. No Grafana, a gente consegue efetuar a configuração de envio de alerta de acordo com condição pré-determinada. E esses alertas podem ser enviados para diversas ferramentas de comunicação que a gente tem atualmente, inclusive ferramentas corporativas como o Microsoft Teams. Também é possível envio de alerta para um grupo de Telegram, um grupo de pessoas interessadas, né, em saber sobre aquela informação. E é um meio bem interessante, porque eu consigo acessar da palma da mão em qualquer lugar. O que acaba sendo bem realmente prático para a gente poder tomar determinadas decisões, né, independente do local onde a gente esteja. Isso sem falar também em outros meios de comunicação, como o e-mail, Hangouts, Discord, enfim. E agora a gente tem aí uma telinha, né, do Grafana, justamente para poder mostrar como é que é essa interfacezinha. E, inclusive, ele está coletando as informações do Prometheus, do próprio servidor de demonstração do Prometheus. Então, a gente tem aí um gráficozinho de uso de CPU, de I/O do disco, uso de rede ali, a largura de banda, né? Enfim. Mas, dando continuidade aqui, quando a gente fala de monitoramento, é realmente só para ações reativas? Eu conheci pessoas que realmente lidam desse assunto somente como uma tela com gráfico, uma penca de número passando, e na maioria das vezes só utilizam para poder resolver problema depois que a bomba explode, ou seja, de forma reativa. Eu acredito que deve existir pessoas em determinados cenários que nunca imaginaram que o monitoramento poderia ser utilizado como uma ferramenta preditiva, ou seja, basicamente nós temos um cenário no qual podemos tomar decisões antes mesmo de ocorrer determinada situação que pode trazer desde um desconforto até mesmo problema severo no nosso ambiente produtivo. A gente teve um cenário interessante, não muito recente, porém isso foi utilizando a versão a versão 4 do SUSE Manager, traz justamente um exemplo desse cenário. A gente teve um determinado cliente em que foi solicitada a implementação do SUSE Manager, e uma das primeiras coisas que nós oferecemos foi justamente já a implementação do monitoramento logo de cara. O curioso é que eles já utilizavam uma outra solução de monitoramento interno, só que era algo mais focado no sentido de monitorar ativo de rede, nada muito adentro da infraestrutura computacional. Então eles não tinham muita visão do que estava acontecendo no geral. Nós já havíamos configurado alguns itens de recurso, criação de dashboards, configurado alerta via Telegram, e naquele mesmo período, por coincidência, eles estavam em processo de homologação de uma nova solução de intranet. Uma das primeiras telas que a gente criou era justamente a que continha as métricas de monitoramento de CPU e memória, coisa básica mesmo, daquele cluster de produção dessa intranet. E pelo que a gente viu, já estava sendo enviada uma porrada de alerta de um monte de máquina, e inclusive essas máquinas desse cluster já estavam ali no meio. Na hora que a gente chamou, né, o gestor para poder conversar, nós falamos para ele sobre esses alertas e ele já resolveu investigar na mesma hora. Para não enrolar muito e falar de como que foi toda a correria, como que aconteceu, em resumo foi que, enquanto a gente estava fazendo a demonstração do que já tínhamos feito até ali, já foi possível ver que os recursos desses servidores acabaram sendo subdimensionados no momento da sua criação.
Então, assim, nós presenciamos ali junto do gestor e de toda a equipe do responsável pela infra, em tempo real, os picos de CPU que estava tendo a cada X minutos. Então, antes mesmo dessa nova solução deles entrar em produção, a gente já conseguiu ver. Ou seja, para finalizar aqui, o Vinícius, a gente teve, então, aí um cenário preditivo, utilizando a solução de monitoramento do SUSE Manager, no qual a gente conseguiu, antes mesmo dessa nova plataforma entrar em produção, prever um problema enorme que poderia ocorrer logo no primeiro dia. Então, com certeza, iria trazer muita dor de cabeça ali para muita gente. E, em seguida, a equipe responsável já pôde tomar decisões e efetuar as devidas correções desses problemas que, né, que eu falei, com certeza ia dar bastante dor de cabeça e tirar o sono de todo mundo lá. Legal, Felipe. Bem assim, eu já cheguei a ver também, né, uma visão em cima, por exemplo, de uma Black Friday, né, e como a monitoração ela é importante nesse momento, né. Um exemplo que eu sempre falo para alguns clientes meus, né, é a visão, por exemplo, de uma Black Friday, né, de que ele vai acontecer em determinado dia, e baseado no uso em cima de monitoração, a gente conseguiu verificar para um cliente que, por exemplo, ele estava tendo um pico de memória dias antes de acontecer um processo que utilizaria bastante memória e utilizaria bastante CPU durante uma Black Friday. Então, a gente consegue prever, né, essa visão em cima do SUSE Manager e trabalhar em cima dessa visão preditiva estruturada aqui dentro do próprio Grafana, né? O Grafana também, ele, como vocês estão vendo aí, é bem a tela do próprio Grafana mesmo. E a SUSE ela permite que você faça toda uma questão de customização. Então, o próprio Felipe falou aí sobre essa visão de integração com outras ferramentas de chat, né, através do próprio Grafana, fazer também a parte de criação de alertas, né, nessas ferramentas de chat, já para você não precisar ficar ali dentro daquela... Essa coisa é uma coisa do passado, de você ficar aberto uma tela de monitoração, uma pessoa específica para cuidar da parte de monitoração, né, dentro de um NOC. Hoje ele já acaba sendo dispensável, por exemplo, utilizando uma ferramenta como essa, né, e deixar o ciclo de TI ele evoluir naturalmente com essas tecnologias, né. O ponto interessante aqui dentro do Grafana também, né, que eu sempre gosto de falar, é a questão do extremo nível de customização que você tem com essa ferramenta. Tá? Então, essa visão que o Felipe passou, né, e essa tela que ele passou, demonstrando a monitoração de recursos de hardware de uma máquina, né, como CPU, memória, throughput de rede, né? Mas a gente também tem aqui casos hoje dentro da própria SUSE, casos de cliente, por exemplo, baseado em um tipo de mercado que esse cliente ele atua, né? Então a gente tem, por exemplo, um caso bem famoso de um cliente que utiliza SUSE Manager para gerenciar suas máquinas de varejo, né? E a utilização em cima do Grafana para monitorar essa estrutura de varejo, né? E a customização que eles fizeram, né? Então eles podendo fazer até mesmo a análise de dispositivos que um ponto de venda, por exemplo, ele pode ter. Então, se um pendrive está conectado, o gráfico, né, ele exibe essa conexão de um pendrive, então da desconexão de um pendrive aqui dentro do próprio SUSE Manager. Então, esse ponto é bem interessante quando você visualiza o ponto de customização dentro do SUSE Manager, tá? Bem, achei que foi bem interessante esses pontos que a gente chegou a conversar aqui, né? Algo também que eu queria falar também para vocês, né, que gera sempre um critério de dúvida, tipo, nossa, a SUSE ela dá suporte para outras ferramentas, como é que o SUSE Manager pode auxiliar no meu processo de migração de um sistema operacional que de repente eu utilize aqui para o uso em cima do próprio SUSE Linux, né? Então, como eu disse, o SUSE Linux ele tem um ciclo de vida diferenciado, a SUSE ela tem todo um critério de homologação e segurança. Se vocês forem verificar, por exemplo, na lista de CVEs, ou então até mesmo gráfico de CVEs de vulnerabilidades para o SUSE Linux, a gente tem tido um enorme sucesso em ter um trabalho bem extenso nessa questão de segurança dentro do próprio SUSE Linux, né? Vulnerabilidades como Meltdown e Spectre, ele foi trabalhado muito rapidamente dentro da própria SUSE, junto também, né, do trabalho da comunidade. E algo que é interessante de se falar foi do contato que os clientes tiveram com o SUSE Manager e fizeram essa mudança, né, de sair de repente de um ambiente que seria completamente community, ou de repente saiu queria ter um pouco mais de flexibilidade em uso de outras distribuições
Enterprise, né? O SUSE Linux é uma distribuição Enterprise, né? Então ele queria ter uma melhor flexibilidade. E bem, a partir do momento que esse cliente ele começou a utilizar o SUSE Manager, já passou a ter uma gerência a partir dessa interface do SUSE Manager, né? Ele começou a fazer o quê? Ele começou a abstrair a infraestrutura dele, né? Então ele parou de pensar ali na visão em cima de um sistema operacional e ele passou a ver funcionalidades que aquele sistema operacional passava a dar para ele, né? E o SUSE Manager ele tem muito a agregar nesse processo, né? A gente consegue facilitar e muito o processo de movimentação dessas máquinas, sejam elas um community ou sejam elas enterprise, para um modelo de distribuição aqui oferecido para dentro do próprio SUSE Linux. Tá? A gente consegue fazer esse processo de transição de distribuições aqui através da própria interface do SUSE Manager ou através de um modelo de suporte estendido que a SUSE também pode oferecer para essas distribuições enterprise ou também de distribuições de comunidade. Então, bastando a distribuição Linux ela ser baseada em um tipo de licenciamento, por exemplo, GPL, a gente consegue dar suporte nessa distribuição e acabar incorporando ela aqui dentro do próprio SUSE Manager. Então, você para de pensar em distribuição Linux, para de pensar em algo que não é o seu negócio, né? E você passa a pensar nas funcionalidades que esse sistema operacional tem a agregar. Então, o SUSE Manager ele tem muito a trabalhar auxiliar nesse processo, né, de transição de tecnologias de comunidade, né, sem suporte nenhum, ou até mesmo enterprise, para o modelo da própria SUSE, tá? Tendo em vista que o SUSE Linux ele tem evoluído bastante, ele tem agregado diversas funcionalidades dentro da própria base do SUSE Linux, ele tem tido uma flexibilidade, né, o próprio SLAS, né, que a gente chama, ele passa agora a ser um sistema operacional multimodal. Então, se você tiver contato com o próprio SUSE Linux, você vai notar lá que a ISO do SUSE Linux, hoje ela tem cerca de 600 megas, você consegue fazer instalação em ambientes ARM, em ambientes Power, em ambientes Z, em ambientes x86. O próprio SUSE Manager, ele traz uma flexibilidade bem interessante, que, se não me engano, acho que foi o Alan que falou isso, sobre a utilização do SUSE Manager em visão multi-cloud. Tá? Então, a subscrição em si, quando a gente pensa no modelo comercial de uma distribuição Linux, a gente pensa ali na visão da subscrição, que a subscrição basicamente ela funciona como se fosse um seguro para aquele seu sistema, né? E ela não é algo fixo, né, de você ter algo palpável, de você poder mexer e tudo mais, né? Mas a SUSE ela trata isso como algo seu. Então, hoje a SUSE ela também incorpora dentro da própria subscrição do SUSE Manager um modelo chamado Bring On Subscription, onde você pode mover a subscrição para a cloud pública, e se você quiser voltar para a sua estrutura privada, você consegue voltar essa subscrição, voltar ao seu SUSE Manager, sem que você tenha um custo adicional pelo uso dele em outra localidade, tá? Então, isso é bem interessante, visto o momento onde a gente está fazendo essa transição para a cloud. Algumas outras pessoas também estão fazendo o caminho contrário, né, de mover de uma cloud pública para uma cloud privada. Então, todo momento, né, de transição, ela tem esses casos, e a SUSE ela está preparada para trabalhar em cima desses modelos, tá? Bem, pessoal, a gente já está com 50 minutos de apresentação. Eu gostaria de deixar aqui aberto agora para perguntas e respostas, né, do que a gente pode auxiliar vocês em alguma pergunta, tá? Se vocês quiserem, até mesmo, de repente, abrir o microfone para vocês poderem fazer, então, se vocês quiserem utilizar o próprio chat para poder disponibilizar alguma pergunta, a gente está aqui para responder, tá bom? Enquanto o pessoal não elenca nenhuma pergunta, é só informar que a gente vai sortear dentro dos participantes do evento. A gente vai ter um treinamento oficial da SUSE, na Tecnicis. A gente também está tratando isso também para que seja feito de forma remota, já fizemos isso com várias turmas. E a gente vai sortear algumas bolsas aí para esse treinamento, e após o treinamento também a gente sorteará voucher para tirar a certificação. Então, só para deixar aí já avisado que nos próximos dias aí, quem recebeu o e-mail com a bolsa é só fazer a inscrição, é só depois entrar em contato com a Tecnicis, que a gente vai verificar qual que seria a data da turma.
Legal, Existe uma Flaviano. pergunta que já, Vinícius, se Eu vi puder aqui, responder, está aí no chat do Rafael. Legal. Bem, só complementando você, Flaviano, a visão das certificações hoje pela SUSE, a SUSE ela teve um extenso reposicionamento na visão das suas certificações e também dos seus treinamentos. Então, hoje a gente tem desde treinamentos para os próprios SUSE Manager, treinamentos para a área de containers, de storage também, né? Então, diversas áreas hoje dentro da SUSE, elas também compõem com parte de treinamentos, né? Respondendo a pergunta do Rafael, né, se existem níveis de assinatura para soluções da SUSE, no caso, né? Então, se tratando do próprio sistema operacional do SUSE Linux ou do Expanded Support, que é esse modelo que a SUSE oferece suporte estendido para outras distribuições Linux, no caso, né? A gente consegue oferecer tanto um suporte que seria do modelo Standard ou do modelo Priority, tá? Então, o modelo Priority ele seria ali 24/7, tá? Então, ele teria o suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? E você também teria a oferta também do modelo Standard, onde a gente conseguiria oferecer um modelo de suporte que seria 12 horas por dia, tá? 5 dias por semana. Tá, então é algo bem legal também ver esse modelo de suporte da SUSE, né, e como a gente se adapta a critérios, né, de infraestrutura. Então a gente tem máquinas aí, por exemplo, máquinas de desenvolvimento, por exemplo, onde a gente pode atrelar esse modelo de suporte standard, por exemplo, e máquinas de produção onde a gente pode trabalhar no modelo priority. Tá? O SUSE Manager, ele, até mesmo tendo em vista, né, da questão de criticidade, quando a gente pega uma ferramenta de automação que ela vai gerenciar todo esse ciclo de vida da estrutura, hoje o SUSE Manager ele é oferecido apenas na modalidade Priority, tá? Então o SUSE Manager não tem um modelo Standard, tendo em vista a importância que você vai ter. Então você vai ter toda a gestão da sua estrutura através de uma interface, então seja a sua estrutura de máquinas de produção, máquinas de homologação e máquinas de desenvolvimento através do SUSE Manager, né? Então não tem como a gente flexibilizar ali um modelo de assinatura 12/5, que não faria muito sentido, né? Você ter um único cockpit de gerenciamento da sua estrutura, tendo um suporte reduzido, né? E o modelo de subscrição da SUSE, né, também a gente consegue trabalhar em modelos de limitadas máquinas virtuais. Então, o modelo da SUSE, ele tem uma vantagem bem interessante, a gente consegue depois explorar isso em outras apresentações, como a parte de containers, né? Mas o modelo de suporte da SUSE hoje, ele trabalha ali no modelo de ilimitadas máquinas virtuais, baseado em um par de socket, ou uma ou duas máquinas virtuais, pensando assim que a gente vai trabalhar em cima de uma máquina física, por exemplo, tá? Então a gente tem toda essa flexibilidade ali de se trabalhar, tá? Vinícius, eu não sei se o Fábio quer fazer uma pergunta, ele abriu o microfone aí, vamos esperar. Não, na verdade eu queria, aqui é o Multi, gente, aqui eu sou o vice-presidente regional de vendas da SUSE para setor público no Brasil, e complementando um pouco do que o Vinícius falou, a SUSE, além dessas modalidades de assinatura, a gente também tem outras modalidades, como o caso de cloud, então a gente tem parcerias de provedores de serviços que utilizam a SUSE aí no modelo Pay as you go, né, onde se avalia o consumo durante um período específico, e a cada 3 meses a gente bilheta e fatura lá o provedor de cloud. Essa é uma linha específica aí para cloud, tá? Aí, seguindo um pouco aí nas conversas e na próxima pergunta, que é a pergunta da Luana Porto. Oi, Luana, boa tarde. A Luana pergunta se comercialmente, né, quais são os maiores diferenciais competitivos da SUSE para convencer o cliente a migrar. Primeiro é preço. Eu garanto SUSE 30% mais barato, no mínimo, do que o nosso concorrente. Além disso, a SUSE tem uma enorme capacitação e especialização quando a gente fala de processamento, tá? O que eu quero dizer com isso? A SUSE é o único que roda em ambiente ARM, em ambiente x86, virtualizado, ZOS, em ambientes mainframe, Power, e dedicado para ambientes SAP, porque a SUSE, não sei se vocês sabem, nasceu praticamente dentro da SAP. Em questão de ambientes de Analytics, por exemplo, eu tenho clientes que já testaram SUSE e testaram o nosso concorrente direto, e SUSE é 4,5 vezes mais performática em questão de resposta mesmo de processamento, principalmente em cima de ambiente de Analytics, tá? De Data Lake, que exige uma rápida resposta.
Isso é dado de cliente nosso real, tá? Além disso, a gente tem umas outras métricas, né? Por exemplo, para a parte de alta disponibilidade e retorno à produção em disaster recovery. Hoje, o SLAS, que é o nosso Linux Enterprise Server, junto com o SUSE Manager, ele leva aí minutos para poder voltar um ambiente para o ar. A gente também tem testes de performance, inclusive se vocês acessarem páginas da SAP, por exemplo, e olharem esses testes de performance de benchmark, vocês vão ver que é incomparável o tempo de resposta e o tempo de reparação quando o cliente roda SLAS junto com o SUSE Manager, junto com o nosso HA, que é a licença de alta disponibilidade do SUSE Manager, tá? E fora isso, a flexibilização que a gente tem. A gente tem diversos tipos de atendimento, de flexibilização para parceiros, para clientes. Eu acho que para a SUSE, comercialmente falando, é muito menos burocrática do que o concorrente. Legal, Fábio. Eu tenho uma pergunta aqui também do Marco, eu queria também responder. É um ponto bem interessante, né? Quando a gente fala sobre o SUSE Manager e fala também sobre esse modelo de Expanded Support que a SUSE tem a oferecer, né? A gente fala muito, o entendimento, né? Que a gente pensa que para sair de um sistema operacional para outro, a gente precisa fazer um processo de migração, né? E a SUSE, ela vai um pouco além disso, né? Quando a gente fala de Expanded Support, principalmente, tá? Então, hoje, a SUSE, ela consegue suportar o sistema operacional, se tratando, por exemplo, de um CentOS, quando se a gente pensar da seguinte maneira, os pacotes ali onde o CentOS... aqueles pacotes que estão disponibilizados dentro do CentOS, né, eles são oriundos da própria comunidade, né, eles são apenas homologados ali dentro para ser executado. Então, o que a SUSE faz? Né? Baseado no modelo do próprio CentOS ou de outras distribuições enterprise de Linux hoje no mercado, né, esses sistemas operacionais eles se baseiam em um tipo de licença chamada GPL, hoje, se não me engano, acho que está na versão 3, né, da GPL 3. Então, essa licença ela permite que você faça várias coisas ali dentro do próprio sistema operacional. Ela permite que você distribua esse sistema operacional. Então, quando você pega um CentOS ali, por exemplo, nada impede de você fazer uma cópia e passar para outra pessoa aquele seu sistema operacional. Ele também permite que você faça uma auditoria dentro daquele sistema operacional, né? Então, já que o código dele é aberto, você pode auditar aquele código e você também pode estudar aquele código, né? É uma das outras liberdades que a GPL faz. Um outro ponto também que a GPL também permite que você faça é que você melhore esse código. Então, baseado já que você tem acesso ao código dele, você pode fazer alguma adaptação dentro daquele código e você passar a oferecer alguma melhoria, uma contribuição dentro daquele código Linux ali dentro. Então, baseado nessas premissas aqui que a gente tem, a SUSE ela consegue não só migrar uma estrutura para a SUSE Linux, mas ela passa a dar suporte àquela estrutura como ela está. Então, a SUSE ela passa a fazer o quê? Dentro das suas máquinas que você tem aí, o seu CentOS, o que acontece? Você tem ali um repositório de pacotes, né? Dentro dessa estrutura de SUSE Manager, o que aconteceria? Você pegaria essas suas máquinas que você tem dentro da sua estrutura, se conectaria a dentro do próprio SUSE Manager, a SUSE ela passaria a dar os repositórios de pacote para você acessar aquela estrutura e a SUSE passaria a dar suporte àquela máquina, tá? Então a gente entende que migração ela é uma dor, né? A gente entende que migração a gente não pode fazer da noite para o dia, né? Tem várias coisas que você tem ali em estrutura crítica que você não pode migrar da noite para o dia. Então pensando nisso, né? Mas pensando que você tem essa visão de utilização do próprio SUSE Linux, a gente entende que a gente tem uma série de vantagens, desde vantagens de performance até vantagens de uso do próprio SUSE Linux, né? Da própria tecnologia, né? A gente entende que essas vantagens, você pode ter essas vantagens hoje dentro da sua estrutura. Então, baseado nesse modelo de Expanded Support, a gente passa a dar suporte no momento que você adquire essas subscrições para essas suas máquinas virtuais, então essas máquinas físicas, e aí você tem todo o tempo para você trabalhar nessa migração com calma, tá? Sem causar nenhum tipo de impacto na sua estrutura. Então, esse é o modelo do próprio Expanded Support. E dentro do SUSE Manager, se você quiser trabalhar apenas um modelo de compatibilidade, você consegue conectar essas máquinas dentro do próprio SUSE Manager sem o suporte da máquina física ou da máquina virtual pela SUSE. Então você conectaria essas suas máquinas dentro do SUSE Manager e estaria ali trabalhando dentro do próprio SUSE Manager sem nenhum problema, tá? Legal. Obrigado por completar. O Vinícius, acho que para o Vinícius e para o Fábio, eu tenho mais uma pergunta aqui, o Flaviano está falando, que é bem recorrente dos clientes, uma grande dúvida,
que muita gente imagina coisa do tipo, se eu estou usando o Oracle, eu tenho que ele tem que ser instalado no Oracle Linux, né? Ele acha que é meio que isso é amarrado. Se eu estou usando o JBoss, ele tem que estar em cima de um Red Hat, né? E isso não é verdade. Então, muita gente tem dúvida de achar que o parque dele de JBoss ou o parque dele de Oracle tem que rodar em cima de um SO específico, ou que ele tem um grande ganho por estar rodando nesse SO da mesma fabricante do outro produto, digamos. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso e da possibilidade de fazer esse tipo de migração mesmo. Tá. Eu posso falar sobre isso porque a SUSE, né, ela tem um trabalho não só de homologação de outras tecnologias, né, mas ela tem todo um trabalho extenso de alianças com outras empresas, né? Então, hoje a gente tem um processo também de alianças junto com a Oracle, por exemplo, onde todas as tecnologias deles, né, são homologadas para serem executadas ali dentro do próprio SUSE Linux. Isso é de maneira aberta, tá? Você pode entrar no próprio site da SUSE, na área de alianças, por exemplo, você tem todas as documentações de uso e instalação, por exemplo, das próprias databases da Oracle para você poder utilizar ali dentro do próprio SUSE Linux, assim que também, como você também tem de maneira bem transparente, né, o uso do próprio SUSE Linux dentro da própria Oracle Cloud, né? Então, eles oferecem a própria subscrição da SUSE, né? Ela pode ser executada dentro dessas estruturas de cloud da Oracle ou de outras empresas também, né? Tendo uma visão também de ferramentas de comunidade, quando elas se originam de comunidade, né? Por exemplo, quando a gente está falando de uma tecnologia, por exemplo, da própria Oracle, né? É uma tecnologia desenvolvida por eles, né, homologada aqui dentro da SUSE e tratada de uma maneira de um modelo de aliança entre a SUSE e entre a Oracle, né? Quando a gente fala de modelos de comunidade, né, então quando a gente fala ali, por exemplo, que a gente pega a visão do próprio Whitefly, né, a gente tem que cair em cima das recomendações de uso daquela tecnologia, né? Então, quando a gente está falando ali do próprio Whitefly, então até mesmo em cima do próprio JBoss, né, uma recomendação de uso deles na documentação é justamente que você utilize em cima do próprio OpenJDK, né? Então, essa recomendação de uso de homologação para você poder fazer o uso em cima dessa tecnologia e não oferecer um bloqueio em cima, ou nem oferecer um lock-in em cima do sistema operacional, né? Então, a gente tem toda essa flexibilidade de trabalhar aqui dentro da SUSE e a gente tem toda essa tecnologia oriunda da própria comunidade. Ok, acho que não saiu mais nenhuma pergunta. Tem uma aí, acho que do Rafael, perguntando sobre a parte de provedores que ofertam data center como serviço. Não sei se já responderam, mas aí tem, Rafael, a gente tem sim, mas é uma modalidade de contratação, é muito mais uma modalidade de CSP do que ISP, tá? Se for o caso, depois pega o contato do pessoal, se não tiver, já anota aí meu e-mail, é fabio.muti, com 2 Cs, tá? Como está aí no meu nome escrito na participante, fabio.muti@suze.com, que eu te mando mais informações e te coloco, inclusive, em contato com esse pessoal de canais e que cuida de CSPs, que eles te passam mais detalhes das regras aí, tá? O Marco Cantanhede, ou Cantanhede, não sei, desculpe, Marco, ele perguntou também ferramentas de teste para avaliar. A gente tem uma das ferramentas de avaliação, a gente prevê para o SLES e para o SLED 60 dias de free trial, a gente se cadastra no próprio site da SUSE e fazem download, e eu acho que tem outro link também aí, né, Vini, com outras soluções para se testarem na nuvem, né? Sim, todas as tecnologias da SUSE, elas permitem que você utilize o trial. O trial basicamente é para você ter o acesso, primeiro a fazer o primeiro download, né, da solução, e também para que você tenha os pacotes homologados pela SUSE durante esse tempo de 60 dias, né? Então você vai ter todos os pacotes sendo disponibilizados pela SUSE, homologados pela SUSE, testados pela SUSE, a seu uso, tá? A gente não está falando aqui de você ter acesso apenas a ISO durante 60 dias, né? A gente não faz nenhum tipo de bloqueio. Depois desses 60 dias, você pode renovar o trial, no caso, ou você pode passar, o que você perderia, no caso do final desses 60 dias, seria o acesso aos repositórios oficiais da SUSE, tá? Então, esse é o modelo de trials hoje que a SUSE tem a oferecer, e todas as soluções da SUSE, tá? Então, desde o próprio SUSE Linux, SUSE Manager, SUSE K, SUSE Cap, SUSE Storage, todos eles são disponibilizados em modelos de trial para que você possa acessar essas tecnologias e suas extensões
No caso do próprio SUS Linux, a parte de H, a parte de live patching, tudo isso é disponibilizado abertamente. Eu até deixei um link disponível no chat, pessoal. Quem tiver interesse pode buscar um pouquinho mais direto no sus.com/trials, tá? Esse link está no chat. Legal, valeu, Marcos. Bem, pessoal, acho que a gente estourou nosso tempo aqui, né? Já é 7h05. A gente tem até uma quantidade de participantes bem interessante, né? 30 participantes ainda mantendo, mesmo a gente estourando 5 minutos aí do nosso webinar. Bem, pessoal, a gente fica à disposição. Tem um e-mail do próprio Fábio, né, que ele colocou aí para ficar à disposição para caso vocês tenham algum tipo de dúvida posterior. Eu vou colocar também o meu e-mail, tá, aqui no próprio chat para vocês terem acesso, que alguém quiser copiar e colar de maneira bem rápida. Tá? Então, todo mundo aqui fica à disposição para que, se vocês quiserem, de repente, uma apresentação mais específica em cima de algum ponto, ou até mesmo essa apresentação do próprio SUSE Manager em critérios de demonstração, a gente fica aí aberto a qualquer tipo de contato. Tá? E esse é o primeiro webinar que a gente está fazendo com a Technicis, né? Então, a gente espera que o próximo, a gente ainda vai ter uma outra série de webinars, a gente vai entrar, esse é um webinar de introdução, né? Então, a gente deve ainda fazer outro webinar entrando mais profundamente em critérios das tecnologias, ou então até mesmo em overview de outras tecnologias que a SUSE tem a trabalhar e que a Technicis ela tem a agregar. Tá? Então, esse é o nosso primeiro contato aqui com vocês. Beleza, pessoal? Ponto importante, eu queria, é o Multi falando de novo, agradecendo de novo a presença de todos vocês. Eu queria ressaltar também a importância da nossa parceria com a Technicis. A Technicis é um dos parceiros mais antigos da SUSE e um dos mais bem qualificados, inclusive a nossa referência de treinamento hoje para o setor público. E além de serem revendas da SUSE, também são distribuidores. Então, contem sempre também com o apoio aí da Technicis, e acho que o caminho é até mais rápido de se falar comercialmente com a SUSE, direto com o time da Technicis, que nos apoia também aí no setor público e em outros clientes também do mercado privado. Obrigado, gente. Agradeço também o pessoal da Technicis especial. Então, pessoal, para encerrar aqui, eu queria agradecer em nome da Technicis a equipe da SUSE que se disponibilizou para que a gente conseguisse fazer o evento. Também estamos à disposição, coloquei meu e-mail aí no chat. Eu estou na coordenação técnica da equipe, tanto de infraestrutura quanto de mídia. E agradecer novamente aí a presença de todos e esperem os próximos aí, que a gente sempre vai estar buscando executar o webinar aí para trazer essa ideia dessas novas evoluções nas tecnologias. Obrigado, valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado, hein? Obrigadão. Obrigado, pessoal. Até a próxima.